Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a aula de número 7 de Ciência do Solo, do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Nessa aula de número 7, nós vamos dar continuidade ao estudo dos fatores de formação do solo e agora vamos iniciar um outro fator, o clima. Lembrando que os solos são diferentes porque eles estão sujeitos a diferentes fatores de formação, material de origem, clima, relevo, organismos vivos e tempo. Clima. A primeira pergunta que se faz é a seguinte: de que forma o clima atua transformando o material de origem? Então, é muito importante quando a gente estuda os fatores de formação do solo, esses fatores eles não podem ser observados isoladamente. Então, não existe uma rocha que vai sofrer transformação de natureza química, física e biológica pela ação dos agentes do clima e a ação dos organismos vivos, né? E assim como essas rochas, para que ocorra a transformação, vai ser necessário um determinado tempo, e as condições de relevo também vai interferir nessas condições, né? As condições de relevo também interferem nessas condições. Se o relevo é plano, o relevo é inclinado, isso vai interferir diretamente na dinâmica da água do sistema. Então, portanto, quando se fala em fatores de formação, para entender os fatores de formação, é importante entender o conjunto desses fatores atuando ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, vamos falar do clima, né? Aí vem a pergunta: de que forma o clima atua transformando o material de origem? Para a gente entender isso, nós temos que saber quais são os principais elementos do clima. Então, os principais elementos do clima são temperatura, umidade e ventos, né? Do ponto de vista da transformação do material de origem, o vento ele tem pouca importância. Nós vamos ter mais importância, sobretudo, a temperatura e a umidade. Então, os principais elementos do clima são temperatura, umidade e ventos, como nós havíamos falado. A temperatura e a umidade regulam a velocidade e o tipo de desintegração e decomposição das rochas e também o crescimento dos organismos vivos. Portanto, as condições de clima, principalmente temperatura e umidade, está diretamente relacionado às transformações de natureza química, física e biológica do material de origem, que nada mais é do que é chamado de intemperismo químico, físico e biológico. Nós vamos ver no próximo capítulo, assim que terminar os fatores de formação do solo. De que forma a umidade atua transformando o material de origem? Então, nós falamos do clima. O clima, os principais elementos do clima é temperatura, umidade e ventos, e agora nós vamos falar especificamente da umidade. De que forma a umidade, as condições de temperatura e umidade transformam o material de origem? Essa umidade, obviamente, ela é dada na nossa região justamente pelas precipitações, pelas chuvas, né? Então, o primeiro aspecto da umidade. Para que as reações químicas ocorram, é necessário que exista água no sistema. Então, a água é um elemento extremamente importante para as transformações de natureza física, química e biológica. Sem água não existe organismos vivos, sem água não existe reações químicas. Por esse motivo, quando é enviado algum objeto de estudo para algum outro planeta, né, uma nave é enviada para um planeta para estudar se existe ou não organismos vivos, o primeiro aspecto que essas naves observam é se existe a presença de água. Existindo água, existe a possibilidade de existência da vida, né? Além disso, o que acontece? A água está envolvida diretamente no processo de transformação da rocha como solvente. Então, a água ela participa de inúmeras reações químicas, né? A água, as transformações químicas que acontecem na natureza, as principais reações químicas que acontecem na natureza, acontecem em meio aquoso, existe a presença de água. Os elementos químicos muitas vezes estão dissolvidos na água para que as reações químicas possam acontecer. E um desses processos no qual a água atua é como solvente, né? Então, nós vimos que algumas rochas, alguns minerais que compõem as rochas, eles são sais, e esses sais podem sofrer transformações, podem ser dissolvidos na água. Quando isso acontece, nós vamos ter uma transformação do material de origem proveniente da água. Outras transformações químicas também acontecem em meio aquoso, né? Por exemplo, a água com o gás carbônico nela dissolvida é responsável pela maioria das reações químicas que acontecem na transformação do material de origem. Então, a água em contato com o CO2, essa reação água-CO2, água-gás carbônico, que pode acontecer quando o CO2 está dissolvido na água, tanto quando essa água atravessa a atmosfera por meio da chuva, como também nos corpos hídricos, né? O CO2 dissolvido na água, a molécula de água se quebra, ela produz um IOH+, um IOH-, sobretudo produzindo ácido carbônico. Esse ácido carbônico se dissocia, um ácido fraco,
Porém, esse ácido fraco atuando sobre as rochas por um período muito longo, ele pode provocar transformações significativas. Esse ácido carbônico ele vai liberar íons H+. O íon H+ é um principal elemento de transformação química das rochas, das transformações da natureza. Por quê? Porque esse íon é um íon que tem um diâmetro atômico muito pequeno, é um íon muito reativo, e no caso do material de origem, no caso das rochas, o íon H+, ele entra na estrutura cristalina do mineral. Esse íon H+, ele tem capacidade de entrar no lugar dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, deslocando esses metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, destruindo a estrutura cristalina do mineral, formando outros minerais e liberando sais minerais para a solução do solo. Então, por isso que a água é extremamente importante. Então, ela atua nessas transformações de natureza química. E essas transformações de natureza química são estudadas lá no intemperismo químico, são reações de hidrólise, oxidação, redução, hidratação, carbonatação, dissolução, acidólise, são reações que acontecem na presença de água. Então, a água é extremamente importante nas transformações de natureza química. Como havíamos dito, a maioria das reações químicas é favorecida no meio aquoso. A água atua indiretamente, favorecendo a instalação de seres vivos que irão acelerar as transformações das rochas. Outro aspecto importante da presença de água, além das transformações químicas, que é extremamente importante, é que sem a presença de água não existe a ação dos organismos vivos. Então, os seres vivos eles colonizam a superfície das rochas, né? Bactérias colonizam a superfície das rochas. Essas bactérias, para que elas possam sobreviver, a necessidade da presença de água. Essas bactérias vão eliminar substâncias, vai quebrar a rede cristalina dos minerais e vai começar a transformação dessas rochas. Mas a água é fundamental para a presença daqueles organismos vivos ali. Assim como os líquens, os musgos, para se estabelecer na estrutura das rochas, é necessária a presença de água. E esses organismos vivos ali, eles vão estar transformando aquela rocha. Então, é a ação dos organismos vivos que é um outro fator de formação do solo. Como havia dito, não dá para tratar esses fatores de formação do solo de maneira isolada. Eles estão atuando conjuntamente e para ter um bom entendimento é importante que a gente tenha essa observação. Depois de realizadas as transformações de natureza química, qual outro papel a água desempenha na formação do solo? Então, a água, além de provocar essas transformações químicas, além de ser um elemento químico importante para os organismos vivos, de que outra maneira a água atua nas transformações da rocha? Então, uma vez processadas as reações de natureza química, uma vez fornecido essa água para a sobrevivência de organismos vivos, a circulação da água exerce um papel importante na remoção de partículas sólidas e produtos solúveis do intemperismo. Então, um papel importante que a água tem também é que a água, ao se movimentar, né, a água, uma parte, quando chove, por exemplo, parte da água infiltra, parte da água pode escoar pela superfície. Esse escoamento da água pela superfície pode provocar processos erosivos, transporte, desprendimento e arraste de partículas no solo, que é justamente o processo erosivo. Então, a remoção de partículas sólidas. Então, isso vai interferir no material de origem, vai interferir na formação do solo. Assim como essa água que infiltra, à medida que a água infiltra, ela se mistura com sais minerais, transforma-se em solução do solo, e à medida que essa água vai filtrando, ela vai carregando esses sais minerais que estavam dissolvidos na solução do solo. Esse processo tem um nome, é chamado de lixiviação. Então, quanto mais intensa for o regime pluviométrico, quanto mais chover numa determinada região, maior o processo erosivo, maior o processo de lixiviação. E à medida que esse processo de lixiviação vai se intensificando, vai se tornando cada vez mais frequente, vai ocorrendo perda de sais minerais. Os solos vão se empobrecendo quimicamente, já que nós falamos da importância desses sais minerais. As plantas precisam de cálcio, potássio, magnésio, ferro, cobre, zinco, manganês, cloro e boro. Onde é que ela obtém esses sais minerais? No solo, na solução do solo. Se esses sais minerais são levados pela água, o solo vai se empobrecendo nesses sais minerais. Então, isso é importante. Há outro fator aqui. Quanto maior a disponibilidade de água e mais frequente for a sua renovação, mais completas serão as reações químicas do intemperismo, né? Então, ambientes muito concentrados com sais minerais diminui a velocidade das transformações químicas. À medida que essa água é transportada, quer seja pelo processo
se esses sais minerais saem do sistema, quer seja por processo erosivo, quer seja por lixiviação, isso induz as reações químicas no sentido de formar produtos. Então, com isso, a transformação de natureza química ela é mais intensa. Então, isso gera justamente o processo que nós já acabamos de falar, que é a lixiviação. Então, a lixiviação nada mais é do que a remoção de elementos químicos do solo junto com a água que se infiltra por entre os poros do solo. Então, a água ela é atraída pela força da gravidade, ela penetra entre os poros do solo, então ela faz um movimento quase que vertical, e nesse movimento ela carrega com ela os sais minerais, né? Sobretudo minerais alcalinos terrosos, resultante do processo de transformação dos minerais das rochas, né? O resultado mais perceptível da lixiviação nada mais é do que a remoção e, consequentemente, a perda de sódio, cálcio, magnésio e potássio do solo, né? Então, à medida que vai ocorrendo a lixiviação, à medida que se intensifica a lixiviação, ocorre perda de elementos químicos que são importantes para a planta, porque esses elementos químicos ele alcança determinadas posições no perfil do solo, onde a raiz não mais alcança esses elementos, né? Ok? Então, isso é um papel importante da água. Outro aspecto agora é a temperatura. De que forma a temperatura atua transformando o material de origem? Então, falamos o clima, os elementos do clima, quais são? Umidade, temperatura e ventos. Então, falamos da umidade, agora vamos falar da temperatura. De que forma a temperatura atua transformando o material de origem? Então, a temperatura desempenha um papel duplo, condicionando a ação da água ao mesmo tempo em que acelera as reações químicas, aumentando a evaporação, diminuindo a quantidade de água disponível para a lixiviação dos produtos solúveis. Então, a temperatura tem um papel importantíssimo, dois aspectos importantes da temperatura. Então, a temperatura ela vai acelerar a velocidade das transformações químicas. Então, eu estou no meio aquoso, a presença de água já favorece as reações químicas. Essa reação química é acelerada na presença de água. Por exemplo, aqui está falando, ó, a elevação da temperatura em 10 graus centígrados aumenta de 2 a 3 vezes a velocidade das reações químicas, né? Então, a velocidade das reações químicas ela é aumentada à medida que a temperatura aumenta. E essa velocidade de transformação química pode aumentar até 2 vezes mais com a elevação de temperatura para mais que 10 graus centígrados, né? Então, isso é extremamente importante. Além disso, em ambientes muito quentes, o que acontece? Se eu tenho um ambiente muito quente, o pouco de água que está presente ele pode evaporar. Aí, no caso, a temperatura é um elemento que interfere na reação química no sentido negativo. Então, ambientes onde as temperaturas são muito elevadas, muitas vezes as transformações químicas não são intensas. Por quê? Porque é um ambiente que favorece a evaporação. Não tendo água, porque foi perdida por evaporação, não tem reação química, né? Então, para que ocorra transformações químicas efetivas, significativas, é necessária a presença de água em abundância e temperaturas elevadas. Então, são duas condições que aceleram a velocidade da transformação do material de origem e favorece também a ação dos organismos vivos. Então, quanto mais quente e mais úmido for o clima, mais rápida e intensa será a decomposição das rochas, as quais, nessas condições, originarão solos bastante profundos, né? Então, um aspecto bastante importante. Quando as temperaturas são elevadas, grande presença de umidade, regimes pluviométricos muito intensos, o que vai acontecer? Transformação das rochas, à medida que essas rochas se transformam, elas vão originando o solo e a água vai atingindo profundidades cada vez mais profundas e os solos vão se tornando cada vez mais profundos. Então, um aspecto importante. Por outro lado, em clima árido ou em muito frio, os solos são normalmente rasos, né? A rocha está próxima à superfície e, como a lixiviação é pouco intensa, como às vezes a erosão é pouco intensa, esses solos apresentam quantidades apreciáveis de minerais primários que pouco ou nada foram afetados pelos processos de decomposição das rochas, né? Então, nós vamos falar isso mais à frente. Então, qual a relação entre as condições climáticas e a fertilidade do solo? Então, um aspecto extremamente importante, né? Qual a relação entre as condições climáticas e a fertilidade dos solos? Então, lembrando que a fertilidade do solo está relacionada à disponibilidade de nutrientes para as plantas. Então, vimos aí nas primeiras aulas, quando nós falamos a respeito dos constituintes do solo, nós falamos que a planta, para que ela possa crescer e se desenvolver, ela precisa do CO2 da atmosfera, ela precisa da energia do sol, ela precisa do oxigênio
e ela vai transformar e vai capturar substâncias simples no solo, cálcio, potássio, magnésio na forma de cátions, nitrogênio na forma de nitrato e amônio, ferro, cobre, zinco na forma de cátions, manganês na forma de cátion, molibdênio na forma de ânion. Então, ela captura esses sais minerais, né? A planta captura esses sais minerais e, pelo processo, com a energia captada do sol, ela consegue produzir substâncias complexas. Então, uma planta é um organismo autotrófico. Logo, os sais minerais presentes no solo são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da planta. Aí, qual a relação entre as condições climáticas e a fertilidade do solo? Então, o solo fértil tem grande concentração desses sais minerais no solo. Quando as temperaturas são muito elevadas, umidade intensa, regime pluviométrico intenso, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um processo de lixiviação. Esse processo de lixiviação carrega os sais minerais para camadas mais profundas. Aí o que acontece? Os solos se tornam cada vez mais pobres. Então, as regiões tropicais, onde as temperaturas são muito elevadas, né, e regime pluviométrico muito intenso, há uma tendência de um empobrecimento desses solos aos sais minerais. Por quê? Porque o processo de desviação é bastante intenso, né? Então, os solos das regiões áridas e semiáridas, quando comparado com os das regiões úmidas, apresentam comumente sais solúveis e menores quantidades de matéria orgânica, né? Então, os solos das regiões áridas e semiáridas geralmente são solos mais ricos em nutrientes, né? Então, no Brasil, né, considerando aqui as regiões do Brasil, o que acontece? Nós vamos ter solos bastante nas regiões Nordeste, né, uma parte da região Nordeste, não é toda a região Nordeste, mas uma parte da região Nordeste, nós vamos ter solos rasos, né? Sobretudo na região árida e semiárida, nós vamos ter solos rasos, pouco profundos, pedaços de rochas, fragmentos de rochas na superfície, e esses solos muitas vezes apresentam, são solos, a rocha está próxima à superfície, e esses solos são solos ricos em nutrientes, são solos férteis. Por quê? Porque não ocorreu o processo de desviação. Os sais minerais estão ali presentes. E nessas regiões, muitas vezes, não há necessidade nem de adubos químicos, porque o solo já é suficientemente rico em nutrientes para suprir a necessidade das plantas. Porém, em climas muito úmidos, a grande frequência de chuva faz com que o maior volume de água se infiltre, arrastando para as partes profundas elementos da solução do solo, e com isso nós vamos ter o empobrecimento do solo. Regiões amazônicas, regiões do Cerrado. Então, temperaturas muito elevadas, chuvas muito intensas, precipitações pluviométricas constantes, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, centenas, milhares de anos acontecendo, o que é que faz? Diminui a concentração desses sais minerais na solução do solo. Ok? Então, aí vem a pergunta, onde teremos solos mais férteis? Nas regiões frias de clima temperado ou nas regiões quentes e úmidas de clima tropical? Então, nas regiões frias, né? E nas regiões frias, de clima temperado, o que é que nós vamos ter? Temperaturas baixas. Temperaturas baixas diminuem a intensidade do processo de transformação das rochas. A transformação das rochas acontece mais lentamente. Pouca liberação de sais minerais para a solução do solo, né? O que vai acontecer? Então, onde teremos solos mais férteis? Nas regiões frias de clima temperado ou nas regiões quentes e úmidas de clima tropical? Então, nas regiões frias, mesmo sendo um ambiente frio, as rochas se transformam, se modificam, se intemperizam, porém o processo de intemperismo é lento. A transformação de sais minerais é lento, então os sais minerais vão indo para o solo. No entanto, o processo de lixiviação, né, no processo de lixiviação é pouco intenso nessas regiões, o que faz com que nessas regiões os solos sejam mais rasos, os solos sejam menos profundos, os solos são solos mais jovens, chamados solos mais jovens. No entanto, como a lixiviação é pouco intensa, nessas regiões os solos são mais férteis, né? Então, nas regiões de clima frio, de clima temperado, os solos são mais férteis, são solos mais rasos, né? Porque a lixiviação é pouco intensa. Por outro lado, nas regiões quentes e úmidas de clima tropical, o que vai acontecer? A temperatura acelera a velocidade das reações químicas. A água é o principal agente de um intemperismo químico. Então, junto a esses dois aspectos, temperaturas elevadas e presença de água, a transformação do material de origem é intensa. Então, grande quantidade de sais minerais são liberados. Mas, ao mesmo tempo, ocorre uma grande perda desses sais minerais à medida que a água infiltra, porque ocorre o processo de lixiviação.
Então, nessas regiões, nós vamos ter solos menos férteis, né? Solos mais pobres em nutrientes. E aí vem uma pergunta: os solos do Brasil, de maneira geral, são solos de baixa fertilidade ou de elevada fertilidade? Então, a maioria dos solos brasileiros são solos que se encontram em regiões tropicais, temperaturas elevadas, pluviosidade intensa, frequente, em algumas regiões o ano todo, outras regiões uma parte significativa do ano, chuvas muito intensas. E aí, nessas regiões de temperaturas elevadas, a rocha sofre transformações de natureza física, química, as reações químicas se aceleram em função da presença de água, em função da temperatura, a transformação do material de origem intensa, grande quantidade de sais minerais liberados, mas, ao mesmo tempo, grande parte desses sais minerais são perdidos à medida que a água infiltra. Então, à medida que a água infiltra, o solo vai se empobrecendo. E à medida que esse solo vai se empobrecendo, à medida que a lixiviação vai acontecendo, os solos vão se empobrecendo. Então, a maioria dos solos brasileiros são solos de baixa fertilidade, baixa quantidade de nutrientes disponíveis para a planta. Então, essa é uma realidade. Então, solos brasileiros, de uma maneira geral, são solos de baixa fertilidade. Sobretudo por quê? Em função da transformação do material de origem que ocorreu submetido a condições climáticas de clima tropical. Agora é o seguinte, aí vem uma pergunta: por que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Por que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo se os solos brasileiros, de uma maneira geral, são pobres em nutrientes, né? Então pode haver aí uma certa contradição. Como é que solos pobres podem ser, o Brasil rico em solos pobres em nutrientes, como é que ele pode ser um dos maiores exportadores de alimentos do mundo? Porque é o seguinte, porque os nutrientes, muitas vezes, há uma reposição de nutrientes, né? Por meio da adubação orgânica, por meio da adubação química. Aqueles nutrientes que não estão presentes no solo são repostos por meio de adubações químicas, adubações orgânicas, né? Por outro lado, o que acontece? Os solos brasileiros ocorrem muitas vezes em regiões muito planas. Essas regiões facilitam o processo de mecanização. Então, pratica-se uma agricultura em escala, né? O que favorece, né, o aumento de ganhos, né? Apesar dos solos serem pobres. Ao mesmo tempo, nós temos no Brasil condições climáticas de extrema importância. Então, você tem chuvas, as regiões produtoras de alimentos, geralmente você tem precipitações suficientes para suprir a necessidade da planta, às vezes, para uma colheita, para duas colheitas, para até 3 colheitas em uma mesma área no mesmo ano. Então, com isso, é por isso que o Brasil é um grande produtor de alimentos, apesar dos solos serem pobres em nutrientes, né? A grande questão que se torna aí é o seguinte: é a maneira como esses solos são manejados, né? O desmatamento intensivo dessas áreas está provocando, né, de áreas para a produção agrícola, está provocando mudanças climáticas. Então, você tem que mudar as políticas ambientais para controlar o desmatamento, né? Por outro lado, o que acontece? Os fertilizantes químicos utilizados na agricultura, muitos desses fertilizantes, a matéria-prima para a produção desses fertilizantes estão diminuindo. Por exemplo, o fósforo. Os nossos solos são extremamente pobres em fósforo. Nós importamos fósforo para aplicar na agricultura. E essas matérias-primas para a produção do fósforo, que são rochas fosfatadas, ela está diminuindo, né? Vai estar diminuindo. Então, olha só, para que nós possamos praticar essa agricultura que nós temos aí, ela vai se tornar cada vez mais cara, né? Cada vez mais insustentável do ponto de vista econômico, né? Essa agricultura vai se tornar cada vez mais insustentável do ponto de vista econômico. Então, isso nos leva a pensar, nós que somos profissionais das ciências agrárias, utilizar de maneira eficiente os nutrientes, né? E utilizar mecanismos de recuperação desse fósforo, muitas vezes, que é perdido por lixiviação, ou mesmo aquele fósforo que fica retido nos solos, que nós vamos ver nas próximas aulas, né? Então, é muito importante que nós tenhamos esses aspectos, né? Então, a presença dos sais minerais no solo é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da planta. Os nossos solos não têm esses sais minerais. Há uma reposição por meio de fertilizantes. E quando esses fertilizantes se tornarem mais caros? E quando esses fertilizantes se tornarem mais raros? Como é que vai ser feita a agricultura? Então, isso é muito importante, porque isso nos remete ao aspecto de sustentabilidade ambiental da nossa agricultura.
Outra coisa, a expansão da agricultura em áreas de cerrado, em áreas de floresta amazônica, está provocando transformações climáticas significativas que podem nos levar a um caos ambiental, né? Que pode inviabilizar a existência da nossa espécie no planeta Terra. Então, esses aspectos eles têm que ser avaliados. Os profissionais das ciências agrárias têm que avaliar isso aí. Na verdade, a sociedade como um todo ela tem que pensar nesses aspectos aí, né? No forma como ela está se reproduzindo no planeta, né? Como ela está conseguindo se manter no planeta, que está diretamente relacionado aos valores nos quais nós estamos agarrados, né? Aí vem as matérias-primas para a produção dos fertilizantes químicos industriais são renováveis. Então, eu já disse, né? Então, a matéria-prima para a produção dos fertilizantes químicos eles não são renováveis, né? Um exemplo é o caso das rochas fosfatadas, que nós falamos quando nós falamos dos minerais não silicatados, nós falamos de uma rocha apatita, né? Uma rocha fosfatada, cuja a presença dela no planeta Terra está se reduzindo significativamente, né? Então, quando essa rocha se tornar escassa, os fertilizantes químicos vão se tornar cada vez mais caros, produtos advindos da agricultura vão se tornar mais caros. E quando essa rocha não mais existir, né, então a produção agropecuária vai ficar limitada. Então, tem que buscar alternativas ao uso dessas rochas, né? E mais à frente nós iremos falar um pouco sobre isso. Então, o fator clima deve ser posto em evidência sobre todos os outros, pois um material derivado de uma mesma rocha poderá formar solos completamente diversos se decompostos em condições climáticas diferentes, né? Então, dentre os fatores de formação do solo, né, o clima é um elemento dos fatores de formação do solo que a gente tem que levar muito em consideração. Por quê? Então, porque uma rocha de origem, né, uma rocha, ela pode dar origem a solos diferentes. Por que uma mesma rocha pode dar origem a solos diferentes? Porque eu posso ter uma rocha que não se intemperiza com muita intensidade e uma rocha que se intemperiza com muita intensidade. Aquela rocha que se intemperiza com muita intensidade, que está num ambiente de elevadas temperaturas, umidades frequentes, ela vai sofrer um processo de transformação tão intensa que ela vai ficar muito diferente da rocha que lhe deu origem, né? E aí, rochas iguais podem dar origem a solos diferentes. Por outro lado, materiais diferentes podem formar solos similares quando sujeitos por um período suficientemente longo ao mesmo ambiente climático, né? Então, assim como rochas iguais podem dar origem a solos diferentes, rochas diferentes podem dar origem a solos iguais pelo mesmo motivo, pelo processo de intemperização. Às vezes, duas rochas diferentes elas sofrem transformações químicas, físicas e biológicas, se intemperizam tão intensamente que os constituintes do solo serão os mesmos, né? A perda dos sais minerais serão as mesmas, né? E aí esses solos são muito parecidos. E aqui nós temos um exemplo desses solos, nessas condições aí. Então, que é um solo jovem, né? Um solo pouco intemperizado, um solo aqui de clima árido. Como é que a gente sabe que esse solo aqui de clima árido? Olha aqui a vegetação, né? Aqui nós temos uma planta cactácea, né? Própria de regiões áridas. Então, o que acontece com esse solo aqui? Ó? Nós temos aqui na superfície pedaços de rocha, fragmentos de rocha que não se intemperizaram ainda, que não sofreram outro processo de transformação intensa ainda. Por quê? Porque as condições as condições climáticas não permitem isso. Apesar de serem ambientes quentes, não existe água. Então, as transformações de natureza química é pouco intensa. Então, solo raso, muitas vezes rico em sais minerais, e às vezes os solos são férteis, né? Por outro lado, nós temos aqui um solo mais profundo, né? Um solo mais profundo, solo de região tropical. Você não observa nenhuma rocha aqui no perfil do solo, porque sofreu essas transformações. Também um solo lixiviado, um solo mais pobre. E aqui um solo extremamente profundo, né? Um solo velho, um solo antigo, um solo transformado, provavelmente um solo muito pobre em nutrientes, né? Um solo muito pobre em nutrientes, porque sofreu o processo de intemperismo bastante intenso, né? Com esse assunto aí, a gente termina um outro fator de formação do solo, que é justamente o clima. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade aos fatores de formação do solo, falando do relevo, dos organismos e do tempo. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde e boa noite.